Eu estou aqui mais uma vez falando de dentro do armário, porque meu celular está aqui na estante de livros, na verdade. Eu acho que isso vai virar quase uma coisa cotidiana minha de vir até aqui falar com vocês sobre alguma coisa muito interessante, muito impactante, alguma coisa que eu queira comunicar. O que eu vou falar hoje, basicamente, é sobre o filme que eu acabei de ver, O Filho de Mil Homens, dirigido por Daniel Rezende e baseado no livro do Walter Hugo Mãe. Olha, eu não sei nem por onde começar porque foi um filme que me tocou bastante. Eu quero falar aqui sem dar spoiler. O filme estreou agora, dia 19, eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, mas enfim, eu fui assistir uma peça muito bacana também aqui no Rio de Janeiro, e cheguei em casa, escolhi esse filme para ver. A peça foi show de bola e esse filme, ele foi me atravessando assim. O que eu posso falar é que é um filme sobre comunicação através do silêncio entre pessoas que, de certa forma, estão cruzando as suas vidas. E o silêncio é um personagem do filme. Então, o tempo todo a gente vê assim, parece que a gente sai de uma sociedade complexa, usando uma imagem da antropologia, a gente sai dessa sociedade complexa e a gente entra numa sociedade primitiva, entre aspas, que tem o seu próprio ritmo. E é um ritmo completamente diferente do que a gente vive. Eu falo isso porque eu ando pensando muito nessa pressa da vida, nessa ansiedade, nessa velocidade que muitas vezes ela nos é imposta e a gente acaba meio seguindo aquilo. A gente só dorme quando o celular cai na cara, né? E de repente esse filme, ele é diferente em diversos aspectos. Ele tem uma fotografia belíssima, ele tem Rodrigo Santoro, que é um ator que eu amo, Johnny Massaro, que é outro ator que eu estou amando o trabalho dele, a cada obra que eu vejo, estou vendo muita coisa do Johnny Massaro, e o Rodrigo Santoro, eu vi o Último Azul, amei, coincidentemente também, ele faz um cara meio do daquele espaço da natureza. Ele não é pescador, mas ele pilota um barco. E nesse, o personagem do Rodrigo Santoro, o personagem principal, ele é essa figura que tem essa conexão com a natureza. É um cara solitário, que tem um boneco, como se fosse o filho dele, que ele se comunica com esse boneco, mas de repente ele passa a sentir falta de uma presença física, até que ele sai por esse espaço, né? Esse espaço da natureza, né? Que é um espaço onde as pessoas vivem lá no ritmo próprio. E aí ele deixa uns bilhetes dizendo: pai sem filho procura filho sem pai. Ele distribui esses bilhetes por esse lugar e até que de repente vai parar uma criança na casa dele, que é uma casa azul. E eu estava vendo um teaser que mostra que eles construíram essa casa em Búzios. E tudo se passa nesse lugarejo, em Búzios. Então a casa azul é muito bonita, a paisagem que a gente vê através de uma janela, ela não tem porta, e ela é uma coisa também simbólica. Interessante que eu acabei de editar um curta-metragem de uma amiga minha, a Dressa, e também tem uma coisa suspensa, que é uma sereia se comunicando com uma garota que estava prestes a abandonar a sua vida. Foi muito interessante ver esse filme dessa minha amiga, e agora, foi ontem, anteontem, ontem eu estava mexendo, fazendo uma última edição no curta, e de repente eu me deparei com esse filme. E antes eu quero dizer que, assim, Walter Hugo Mãe é um autor português. Eu li algumas coisas, poucas coisas, mas sempre as coisas que eu li me tocaram profundamente. Eu acho que eu devo ler mais Walter Hugo Mãe. Inclusive, eu fui ao lançamento de um livro dele em 2022, porque a minha tia gosta muito, lê muito os livros dele. Eu estava com a minha mãe aqui no Rio, falei, vamos lá. Foi em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, e eu pude conversar com ele na hora do autógrafo. A gente falou sobre Belém do Pará e eu acho que ele conhecia a Amazônia, então a gente trocou uma ideia lá, foi muito, muito legal. E agora nesse filme, assim, o Walter, eu lendo na internet,
ele disse que se emocionou bastante, porque ele não participou de nada, que ele falou que não queria interferir em nada, que é um cara muito leve. Conversando lá com ele, eu percebi um cara generoso, e ele falou que não queria se envolver para não querer modificar alguma coisa, se intrometer e acabar atrapalhando. E eu vi que ele disse que ele fica até com medo porque ele viu que o filme é melhor que o livro. Olha que generosidade, né? Ele dizer isso. E assim, vendo o filme até, ele é tão simbólico, ele é tão expressivo, ele tem um ritmo próprio, e ele, até o formato de tela é diferente, não é aquele formato que a gente está acostumado, 16:9, é um formato um pouquinho mais fechadinho assim. Isso já dá um aspecto diferente do filme. Essas coisas que são mais lentas e nos ajuda a preencher com uma reflexão. Cada momento que aconteceu alguma coisa, e o filme fala sobre tanta coisa. São 2 horas e 7 minutos, eu acho que é isso. Ele fala de tanta coisa, ele fala sobre respeito ao desejo verdadeiro da pessoa. Então fala muito dessa questão de gênero, mas tudo de uma maneira muito suave, né? Não tem em aspecto nenhum um tom de palestra. Então a gente vai meio preenchendo as lacunas que o filme nos dá. Cada momento que tem um silêncio, a gente reflete, a lágrima cai, e tem a narração da Zezé Mota, que eu reconheci logo, né? Que a Zezé Mota eu amo também, e aquela voz que nos conduz quase como um livro aberto que está sendo lido ali naquele momento, que a gente tem a possibilidade de ter uma imagem na nossa frente contando essa história. E o Daniel Rezende, que é o diretor desse filme, olha que loucura, ele montou o filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Ele veio da publicidade e teve a chance de trabalhar ali, muito novo, né, com o Fernando Meirelles, montando o Cidade de Deus. E dirigiu o filme Bingo, que é a história do Bozo, que é um filme que eu amo. Eu acho um filme muito bom. E esses dois filmes, né, tanto Cidade de Deus quanto o Bingo, eles são muito frenéticos. Eles têm um ritmo pop, assim. E, de repente, esse filme, você vê, é um outro ritmo, é um outro tempo. E aí eu me conecto com o Daniel Rezende quando eu vi ele falando que queria fazer um filme que ele pudesse se reinventar. Estava atrás de um projeto até que ele leu o livro do Walter Hugo Mãe e falou, pronto, é esse o meu projeto. E ele tem 50 anos, então me coloco nesse lugar, que aí quando eu estava vendo o filme eu falo, cara, eu tô aqui emocionado com isso, eu tô chorando, eu tô velho, eu acho que a garotada não vai entender esse filme, porque eu gostei de ver esse outro ritmo, as coisas acontecendo de uma maneira sem pressa, sabe? E essa coisa principal que me chamou a atenção, silenciosa, né? É uma narrativa silenciosa também, que tem uma frase e de repente vem um olhar, vem os personagens interagindo, cada detalhe ali, a gente vai entendendo, vai percebendo a profundidade dessa história. Enfim, O Filho de Mil Homens, eu acabei em lágrimas, emocionado e cada vez mais feliz de ver os caminhos do nosso cinema nacional. Parabéns a toda a equipe, tem um elenco fantástico. Eu não quero dizer o nome de todo mundo aqui porque eu posso esquecer, vou esquecer, mas eu fico muito feliz de ver um trabalho com essa magnitude, um trabalho bonito, um trabalho que conta uma história de uma maneira tão envolvente e tão poética. Assistam, Netflix.